Eu Te Considero. Quero que vocês curtam bem aí o programa, curtam nossa página no Facebook, né? Aproveita e compartilha, vocês vão poder assistir as outras entrevistas anteriores também dessa edição. Eu quero chamar agora no palco o terceiro convidado dessa noite. O terceiro convidado dessa noite é uma das personalidades mais interessantes da nossa cena musical em BH. O cara que chegou arrebentando, né? Com uma poesia originalíssima, uma música originalíssima, uma personalidade, um cidadão, né? Um multiartista, cantor, compositor, instrumentista. Eu estou falando do Makely K. Makely, por favor, vem cá. Aí, meu irmão, me considero, cara. Vamos sentar, vamos bater um papo. Makely, em primeiro lugar, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente no Te Considero. É um prazer. Admiração grande, viu? Legal. Quero começar fazendo uma provocação aí para você. Tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que é o Gilles Deleuze. Ele tem uma frase que é assim, que eu não sei se está no livro dele, Proust e os Signos, ou se é uma citação de segunda mão lá do Roberto Machado, que tem um livro chamado Deleuze e a Filosofia. Ele fala o seguinte: a arte é superior à filosofia, porque enquanto esta é a criação de conceitos, aquela é o que nos faz pensar. E você é isso, Makely. Você, quando eu vi essa frase, eu falei, isso é a cara do Makely. Você comenta para nós? Na verdade, eu acho... eu concordo com o Borges, que ele disse que a filosofia é uma vertente da literatura fantástica. É o Borges. Eu acho melhor ainda melhor do que melhor ainda. o Deleuze. É toda uma ficção, né? Na verdade, é uma criação de conceitos e, muitas vezes, a filosofia se debruça sobre a arte, né? Ah. A arte é uma das fontes de pesquisa, é uma das fontes de inspiração e as duas, de alguma forma, começam juntas ali, né? Na Grécia, os filósofos pré-socráticos, claro. A observação da natureza e a estética, como que o homem transforma a natureza, né? Seja de uma forma consciente, enfim, eu acho que tem alguma relação aí. Mas eu tenho uma bronca com a filosofia, né? Eu abandonei o curso de filosofia. É por isso que eu comecei provocando você pela filosofia. Deixa eu explicar para a turma aí. O Makely, ele tem uma trajetória muito interessante, nós vamos falar dela aqui, mas é isso, ele começou estudando filosofia e deixou para ser um artista, né? Então conta aí o que você ia dizendo. Na verdade, a minha questão é a filosofia no Brasil, né? É uma questão muito delicada, porque... na área da filosofia, propriamente dita, na academia, a gente tem poucos pensadores originais, a gente tem muitos comentadores. Uhum. Hoje até... Principalmente no Brasil, né? Sim, principalmente no Brasil. Hoje até mais do que na época que eu estudei há mais de 10 anos, hoje tem alguns pensadores com ideias originais que são reconhecidas pelos pares em outros países também, mas eu acredito que a gente tem um curso nas universidades de História da Filosofia. Sim. Não é um curso de filosofia, né? Você estuda o pensamento de alguns filósofos, a grande maioria deles europeus, alguns norte-americanos. Hoje já se estuda um pouco dos pensadores africanos, dos pensadores orientais, alguns pensadores latino-americanos, mas é basicamente uma disciplina eurocêntrica, né? E aquela questão que o Wisnik define muito bem, a gente tem uma ciência aqui, a gente desenvolveu uma forma de pensamento, por exemplo, na canção. A canção popular, ela é todo uma paideia, toda uma formação, ela dá conta de várias áreas do conhecimento humano, né? Das questões do amor, das questões estéticas, das questões todas de diversos aspectos da vida do homem contemporâneo. E esse conhecimento... Esse é o papel da poesia, né? Exatamente. Esse conhecimento todo a gente destilou ele numa forma que não é considerada uma forma de pensamento, mas a rigor é uma forma de pensamento.
Sim. E a gente não tem filósofos que dão conta dessa diversidade, da profundidade, por exemplo. A rigor é uma forma de pensamento sem nenhum rigor. Exatamente. Como diz o Caetano, né, que você tem uma ideia incrível, é melhor você fazer uma canção se você fala português, porque... Melhor filosofar. Ninguém está provado que só é possível filosofar em alemão, né? Quer dizer... Igual no Brasil. Eu, inclusive, acho que a gente tem grandes pensadores em outras áreas que não necessariamente na disciplina da filosofia. A gente tem grandes pensadores na sociologia, na antropologia, na arquitetura, na própria literatura. A gente tem grandes pensadores como Guimarães Rosa, como Clarice Lispector. A gente tem pensadores em diversas áreas, mas parece que a filosofia tem alguma coisa ali que trava, né? Talvez o rigor acadêmico, talvez o respeito, né? Respeitam tanto os grandes filósofos, e eu acho que o exercício da filosofia é um pouco de desrespeitar também os cânones, né? Você tem que desafiar os seus mestres, senão você nunca vai superar. Exatamente. Agora, o interessante, Makele, que nós poderíamos continuar falando de filosofia aqui profundamente, longamente, mas o que eu acho interessante é perceber, a começar a nossa conversa por esse papo, porque ele, ao que me parece, informa toda a sua postura como artista, né? Você é alguém, né, a gente lendo, né, a sua trajetória, estudando um pouco sobre a sua trajetória, a gente vê que você tem influências, né, de diversas áreas do pensamento, né? A começar de uma coisa sincrética da sua própria origem, né? Uma mistura de árabe, negro, português, indígena, que é a cara do Brasil. Sim, não é? Verdade. E depois a gente tem, e você tem todas essas leituras que passam pelo movimento beatnik, que passam pelas leituras dos escritos sagrados indianos, da Bíblia, e de Guimarães Rosa. Sim. Né? Então você tem eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua aproximação com Guimarães Rosa, o que essa aproximação tem a ver com todo esse caudal que traz, que informa o seu trabalho como artista, o que você realizou em relação a Guimarães Rosa e enfim, pode falar um pouquinho disso para a gente? Claro, com prazer. Na verdade, Flávio, a minha trajetória é um tanto torta, porque eu nasci no Piauí e fui criado no interior de Minas. Certo. Então, a minha família, por parte de pai, toda vive no Piauí, e a família da minha mãe, toda no interior de Minas. Então, tem essas duas referências, e eu sempre lidei com elas de uma forma um tanto inconsequente, assim. Quer dizer, criado no interior de Minas, eu acabei tendo uma influência dessa tradição da cultura mineira, que é muito forte no interior, né? A coisa da religiosidade, a coisa também da influência da geografia montanhosa, que te torna inevitavelmente um tanto introspectivo, talvez a falta de horizonte, né? Barão de Cocais, que é a cidade da minha mãe, é uma cidade cercada de montanhas por todos os lados, então isso te torna um tanto introspectivo. Eu acho que isso está presente na nossa cultura, na música principalmente, mas ao mesmo tempo eu sempre tive a referência da cultura nordestina, da música, né? E quando eu comecei a compor, comecei a mostrar as minhas músicas, desde sempre a reação era aqui em Minas que a minha música era uma música muito nordestina, porque eu gosto muito de trabalhar também com as referências da cultura popular, né? Essa herança ibérica, da trova, da poesia, do romance medieval, né? Que a gente herdou principalmente no Nordeste, e as estruturas métricas, os martelos, as cestilhas, a redondilha maior e menor e tal. Eu sempre fui muito ligado nessa coisa da métrica, da estrutura mnemônica, né? Dos poemas. Sim. A métrica traz essa possibilidade de lembrar mesmo. E a música está muito ligada a isso. Né? A música está profundamente ligada a isso, a canção, porque mesmo com o movimento modernista impondo um padrão do poema branco, né, do poema sem rima, mas a música ainda está umbilicalmente ligada à estrutura métrica e à rima, porque ela depende disso para ter uma forma, né?
para você encaixar compassos, isso. Né? Exato, e a própria prosódia, né? Você tem que encaixar as frases ali. Sim. E, enfim. E, ao mesmo tempo, aqui sempre me consideraram muito nordestino. E aí, quando eu vou para o Nordeste, eles acham que eu sou totalmente mineiro. Então, sempre foi essa coisa meio fora de lugar, né? Ô, Maquele, mas na verdade você é do mundo, né, cara? Sim, eu acho do mundo, que... Porque assim, quem não conhece o seu trabalho, e eu acho que essas alturas do campeonato devem ser umas 2 ou 3 pessoas... Né? Aqui nessa sala. Mas fora de brincadeira, né? Quem ainda não ouviu suas canções e ouve você falar assim, em trabalho nordestino, ritmos no Nordeste e tudo, em estruturas medievais, pode pensar que você é um compositor à moda antiga e suas letras, não é? As coisas que você traz, aquilo que você coloca para as pessoas, é absolutamente contemporâneo, não é? Sim. É absolutamente contemporâneo, com termos, expressões e uma pegada moderníssima. Né? Como é que é isso? É porque eu E sou... sons modernos também, eu sou né? urbano, né? Aham. Quer dizer, eu fui criado nas cidades, eu vivo nas metrópoles, eu vivo em Belo Horizonte há muitos anos e viajei muito e conheci muitas outras cidades também pelo mundo. E na verdade, essa questão urbana é muito presente. Eu não me acho um regionalista, mas eu me interesso por esse universo, inclusive do ponto de vista estético, literário, e daí é que vem a minha aproximação com o Guimarães Rosa. Sim. Porque, de alguma forma, eu me dei conta que o sertão, esse espaço mítico, né? Esse espaço simbólico no interior do Brasil, ele termina em Minas, ou começa em Minas. Começa e termina em Minas. Exatamente. Então eu falei, mas então eu não tenho nenhum problema de distopia. Eu estou no lugar certo. É aqui que era para começar. E daí eu fui retomar o Grande Sertão, fui fazer uma leitura dele geográfica. Eu peguei o livro e comecei primeiro a fazer uma leitura linear, seguindo o percurso de um personagem, do Riobaldo. Riobaldo Tatarana. O Riobaldo Tatarana. Então eu peguei o percurso do Riobaldo e fui seguindo esse percurso, e aí eu ia pulando as páginas para continuar o trajeto dele. O percurso geográfico. O percurso geográfico dele. Então, quando ele falava que ele tinha atravessado um trecho de São Romão até Januária, aí depois ele retoma, ele salta da página 70 para 220, e aí ele retoma de Januária até Araçuaí. E como a escrita do Grande Sertão é não linear, eu fui buscando essa linearidade. E ali eu fui anotando os topônimos, quer dizer, as vilas, cidades, nomes dos lugares, os nomes dos lugares, né? os morros, os rios, os lisos, os rasos, as chapadas. E aí eu fui identificando e cotejando com o mapa real. Muito legal. E fui identificando os lugares que realmente existiam. E eu consegui identificar cerca de 186 topônimos. E você fez uma expedição por esses lugares. Exatamente. Eu tracei o mapa e falei, é um roteiro possível. E aí eu saí de Sete Lagoas e fiz esse trajeto até a Bahia, passando nos principais pontos do livro. E fui buscando essa minha referência com a música, né, mineira e a música nordestina. E eu fui encontrando algumas relações muito interessantes entre a geografia e a música. Eu fui identificando no Cerrado, essa transição do Cerrado para Caatinga, que é ali acima de Januária, a zona de transição, que eles chamam de carrasco, que é a transição de um bioma para o outro. E eu cheguei à conclusão que a minha música é exatamente essa transição de biomas, do Cerrado para Caatinga. Quer dizer, eu tentei botar isso no álbum, eu gravei muitas paisagens sonoras, conversas, ou então simplesmente abri o microfone no entroncamento do Rio das Velhas com o São Francisco, ali em Várzea da Palma, na Barra do Guaicuí, ou então
quando eu encontrava um vaqueiro, aí eu conversava ali na estrada, aí eu fiz o trajeto de bicicleta. É o que eu ia te perguntar, você foi como? Com alguém, com alguma equipe? Então, foi uma viagem de 3 meses. Eu fiz uma parte dela com um cinegrafista e um fotógrafo que me acompanharam, que fizeram esse percurso durante 15 dias, fazendo imagens. O resto da viagem eu fiz sozinho. Claro que sempre encontrando pessoas no caminho, me hospedava na casa das pessoas, eu levava uma barraca também na bicicleta, um fogareiro, algumas vezes eu fiquei acampado, e eu ia gravando, registrando, geolocalizando os pontos também. E foi uma viagem autossustentável também, porque eu adaptei na bicicleta um sistema de geração de energia para alimentar os equipamentos que eu levava. Ótimo, muito bem. Para registrar a viagem, o laptop, a máquina fotográfica, o GPS, o gravador. Então, durante o dia eu pedalava, armazenava energia numa bateria e conseguia carregar esses equipamentos. Você fez uma coisa muito legal e inovadora, né? Que as pessoas que acompanharam, podiam acompanhar sua expedição pelo seu site, né? Pelo geolocalização. Sim, satélite. Eu coloquei no Google Earth, dava para as pessoas entrarem à medida que eu ia pedalando. Quando eu tinha sinal, eu subia a trilha e as pessoas puderam visualizar, inclusive quando eu errava o caminho, aí a rota saía e eu voltava ou pegava uma outra trilha, enfim. Qual foi o produto final desse trabalho, se é que a gente pode dizer assim, dessa pesquisa toda? Então, na verdade, tem vários desdobramentos, né? Eu fiz um disco, o Cavalo Motor, sim, que é um disco que está aí, eu vou deixar um para você sortear para os frequentadores do site. Bacana. Fizemos um show também. Obrigado. Que acabou virando um DVD. No show, eu faço uma exposição com as fotos da viagem no hall. Essa exposição ficou um tempo também no Museu Guimarães Rosa, ficou um ano lá exposta. Em Cordisburgo? Em Cordisburgo. E agora eu estou trabalhando numa publicação, um livro com fotos e relatos da viagem. E no site eu publiquei também muitos dos relatos, fotos e vídeos que foram gravados, foram filmados por mim ou pelos cinegrafistas e os fotógrafos que me acompanharam durante um período. Maquele, conversar com você, cara, é um baú de coisas interessantes que se abre e a gente não tem manancial, né? Que é difícil da gente delimitar, né? Mas a gente não tem tanto tempo para fazer isso aqui. Mas eu queria ouvir de você que você tem também um projeto novo aí já na gaveta, né? Pronto para sair, para soltar. Sim. Na verdade, eu estou trabalhando em alguns projetos e um deles é o Tristim Trópico, que é um novo show e que deve virar um disco no final desse ano, início do ano que vem. E é um disco onde eu trato de alguns temas que estão presentes na minha vida nos últimos anos, a partir de algumas viagens que eu fiz. Eu passei alguns dias no Xingu, na tribo dos Cuicuro, acompanhei alguns rituais com eles. Tive em Cabo Verde também, que foi uma viagem muito, muito impactante no arquipélago. Cabo Verde, eles têm uma musicalidade também. É impressionante fabulosa, né? a musicalidade cabo-verdiana. Tem um cara lá que é esqueci o nome dele, o grande. Pantera. Próprio, como é que ele chama? Pantera é um compositor, na verdade. Cabo-verdiano, um cara que é uma fera lá. Esqueci o nome agora. Tcheca, enfim, tem uma infinidade de músicos e são impressionantes. E também eu tenho uma relação muito grande com a Galícia, norte da Espanha, que é de onde vem o português, né? E um pouco da nossa herança cancional vem também da trova galaico-portuguesa. Eu, inclusive, estou tocando viela de roda, que é um instrumento medieval que era usado pelos poetas, pelos cantadores cegos também que perambulavam tá vendo? Nem pode falar esse termo Qual? Cantadores cegos, enfim. Claro. Enfim, é porque tem lugares, né, que não é adequado
Mas, enfim... Viela de roda, um instrumento bacana, né? Assim, medieval. E como é que é o instrumento? Ele é tocado com arco? Então, esse instrumento é um instrumento muito curioso, manivela, porque arco, como é que é o negócio? Ele é o primeiro instrumento harmônico, melódico e rítmico. Que ele tem uma... Antes do órgão, né? Uma coisa assim. Na verdade, ele vem do organistrum, que é um instrumento usado no ambiente sacro, que era tocado por duas pessoas, e uma movimentava a manivela e a outra tocava as teclas. E a viela é uma versão desse organistrum reduzida, tocado por uma única pessoa, e ele te dá uma possibilidade de mobilidade que um órgão não te dá. Por isso, esses cantadores perambulavam ali pelas vielas, pelas cortes, no século XII, XIII, cantando seus poemas, e eles usavam... dos gregos, né? Exatamente. Os trovadores, eles faziam os jograis e recitavam seus poemas e cantavam com esse instrumento que lembra um pouco a sonoridade da rabeca, mas ele tem uma roda que fricciona as cordas, e você tem as teclas que vão te dar a altura das notas de acordo com o lugar que ela pressiona as cordas. Como são notas pedais, assim, aquelas notas longas, assim, eu sempre me lembro também um pouco da gaita de fole. É um instrumento muito usado para se tocar música celta. Mas, na verdade, cada país tem uma técnica diferente de construção do instrumento e tem uma técnica de se tocar também diferente. Interessante. Porque não tem um padrão. Cada país, inclusive, ele tem um nome diferente. Zanfona na Espanha, viela de roda em Portugal, lira corbova na Polônia, téquero na Hungria, enfim. É um instrumento europeu medieval, recebeu várias denominações distintas nas diferentes localidades. Makele, mas depois desse papo todo bom, a gente queria ouvir um pouco você, ouvir suas canções. Você pode mostrar uma coisa pra gente? Claro, vou mostrar uma canção inédita, se chama Regresso ao Agreste, vai estar nesse próximo trabalho, Tristim Trópico, e é uma música que fala do Brasil que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Sim. Regresso ao agreste, esse reverso de floresta, e do pouco que ainda resta esse progresso ao revés. Regresso ao agreste, do eucalipto ao cipreste, a transgênica semente, a hidrelétrica da vez. Regresso ao agreste, esse reverso de floresta, do pouco que ainda resta esse progresso ao revés. Regresso ao agreste, do eucalipto ao cipreste, a transgênica semente, a hidrelétrica da vez. E hoje a meta, a resposta é talvez um deserto, essa réstia de través. E hoje tudo que pasta é a res, e um trator que arrasta tudo ao rés. E nessa terra de xerife, onde tudo se decide na base do cacetete, não duvide. O sujeito te agride, um sozinho contra sete, você pensa no revide e arremete. DDT e Neocide, com a Monsanto quem compete, com o imposto que incide quem resiste. Qual o custo desse bife, qual o lucro dessa thread, isso tudo é muito triste, só regride. Regresso ao agreste, seguindo por essa reta, onde aponta uma seta, leio a placa em português. Regresso ao agreste, onde a commodity reveste todo o lucro que se investe do que vem céu chinês. Regresso ao agreste, seguindo por essa reta, onde aponta uma seta, leio a placa em português. Regresso ao agreste, onde a commodity reveste todo o lucro que se investe do que vem céu chinês. E hoje a meta, a resposta é talvez um deserto, essa réstia de través. E hoje tudo que pasta é a res, e um trator que arrasta tudo ao rés. Maravilha, Makele. Haja mnemônica, né?
E fôlego. E fôlego. É a canção do Cerrado e da Caatinga. O ritmo do Cerrado e da Caatinga. Maravilha, muito bom, Maquele, muito bom mesmo, muito bom. Ué, vamos fazer uma com a craviola, então? Podemos fazer? É. Podemos fazer uma com a craviola? Pra gente... Essa canção, Flávio, é uma canção que eu falo dos topônimos, dos lugares por onde eu passei. Se chama Itinerário Tatarana. E é uma canção que segue o roteiro que eu fiz pelo Grande Sertão. É uma moda de viola. Tinha que ser mesmo na craviola, né? Aliás, você tem um ouvido bom, porque você reconheceu que era uma craviola e não uma viola, por exemplo. Ah, né? Pois é. Uma coisa tem que prestar aqui, né? Vamos lá, manda ver. Batistério, Canabrava, Gurutuba, Guaicuí, Urucuia das Araras, Sussuarana, Acari, Piratinga, São Domingos, Sumidouro, Sucuriú, Gado Bravo, Cansanção, Grão Mogol, Paracatu, Poço Triste, Rio Pardo, Pirapora, Unai, Rio Fundo, Serra Escura, Rio do Sono dos Confins, São Francisco de Visões, Liso do Sussuarão, Carinhanha, Paredão, são veredas do sertão. É isso aí, Maquele. É isso aí. Como os nomes de Minas são bonitos, né? Você colocou eles de uma forma bonita aí uns com os outros. Já é muito poético, né? Na verdade, quando você vai para o interior, cada lugar já revela a sua identidade, muitas vezes num nome que é improvável, né? Seguinte, infelizmente a gente tem que parar, mas eu quero pedir uma última música, posso? Claro. Você não veio para explicar. Você é um complicador. Eu tenho que trocar de violão, então. Cavalo motor. É o cavalo motor. É isso aí. Essas estão mais na mão. Na verdade, tem um tempo que eu não toco a craviola. E instrumento... Tem uns instrumentos que são ciumentos, né? Pior que mulher. Aliás, isso é muito machista, né? Porque homem também é ciumento, né? Mas tem umas... Isso quem falou foi você, e eu estou aqui na minha. Eu não vou poder desdizer aqui o meu convidado, né, gente? Sonoridade, mulheres, sonoridade. Não, homens, às vezes os homens são muito mais machistas, muito mais ciumentos, inclusive. Ouçam essa aqui, Cavalo Motor. Vamos lá, Maquele, para a gente encerrar com chave de ouro, cara. Dar batalha contra o mal, contra o bem. Não queremos medalhas, nem buscamos o além. Erga sua muralha, fortaleza ou totem, tudo se escarcalha, nada mais nos detém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E
não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra falhar, sou cavalo motor. No fio da navalha, quem é que se mantém quando até a fé falha e não há mais ninguém? Desça sua mortalha com seu próprio desdém, não te resta migalhas, nem se leva vintém. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra salvar, sou como um trator. Eu não vou recuar, eu sou o acusador. E não vim pra salvar, sou o cavalo motor. Da Sarapalha, na terceira margem, onde o demo trabalha e um ateu diz amém. O fogo da fornalha na forja do golem, queira Deus que lhe valha se cai do homem refém. Queira Deus que lhe valha se cai do homem refém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E eu não vou falhar, sou o cavalo motor. Isso é Makely K. Isso aí, Makely. Muito obrigado, cara. Te considero prazer, muito. Dá a mão. Prazer aqui. É meu. Massa. Massa. Valeu. Valeu. Engraçado. Esse microfone.